Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom dia para todos. Irmãos, podem ficar à vontade. Abra a sua Bíblia. No quarto livro da Bíblia, quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 21. Deus é bom, Deus está neste lugar. Deus é contigo. Aonde você estiver, Deus é contigo. Os teus conflitos, eles podem até te fazer estremecer por um período de tempo, mas a Bíblia fala que maior é o que estar conosco do que o que estar no mundo. Você é mais do que vencedor. Podemos ler? Números, capítulo 21, a partir do verso 4, tem por título A Serpente de Bronze. Em seguida, partiram do Monte Ó e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa, coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Somente até aí. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Um texto extraído do Antigo Testamento, mas ele é uma contextualização daquilo que viria, ou seja, ele é um apontamento para aquilo que viria. É a prefiguração daquilo que o teu Deus, por te amar, faria. Então nós, quando entramos na história, nós vemos que ela se repete ainda nos dias de hoje. E a misericórdia de Deus se estende, assim como estendeu para eles naquela época, lá no deserto, se estende também a nós. O contexto da história está em um Deus que pega um povo escravo no Egito, um povo que durante 430 anos geme por conta da opressão do seu opressor, um povo que não tinha direitos, porque escravo não tem direito, escravo é escravo, escravo não tem nacionalidade, escravo não tem nada. Mas a Bíblia diz que a criação geme pelo seu Criador. E ainda que eles estavam no Egito, escravizados, eles lembravam da história, de que um dia um dos seus antepassados relacionou-se com um Deus, e esse Deus era bom. E eles começam a clamar a Deus pelo socorro. E nós sabemos a história: Deus envia Moisés, e com mão poderosa Deus os arranca da terra do Egito, e tira um povo que até então muito numeroso, mas escravo. E Deus, com mão poderosas, humilha, derrota, vence, massacra o exército de Faraó, o poderio do maior exército existente sobre a terra, e um povo agora no deserto é sustentado pelo seu Deus, porque não plantavam, não trabalhavam, mas nunca ficaram um único dia com fome. Eles não tinham tempo para fazer as suas roupas, mas a Bíblia diz que a roupa não envelhecia. Imagina você começar a sua trajetória
com a idade que tem, com a roupa que você está vestindo, e depois de 40 anos essa roupa continuar da mesma forma que estava. Você era jovem e você cresceu e a roupa crescia junto contigo. E isso não é história, a Bíblia nos garante que era dessa forma. Porque o Deus dos céus, o Deus que está dentro de você, Ele é tão poderoso, Ele é tão grande que para Ele não há limite. E quando Ele opera, não tem quem consiga impedir. E Deus tinha um projeto para aquele povo. E Deus não queria que eles ficassem preocupados com o que eles haviam de comer, com o que eles haviam de vestir. Deus proporcionava tudo. E no calor do deserto, o deserto tem o seu extremo. Durante o dia a temperatura passa dos 50 graus. Mas o Deus que te ama, o Deus que amava Israel, se preocupava e provia para eles o escape. Havia uma coluna de nuvem para cobri-los, para que o calor do deserto não os matasse. Durante a noite, como nós falamos que a extrema temperatura desce em alguns momentos abaixo dos 0 graus. E eles não sentiam frio, porque o Deus que nos é suficiente cuidava deles com a coluna de fogo, aquecia-os durante a noite para não serem consumidos pelo frio. E quando as coisas se apertavam, eles nem dormiam, porque para eles a coluna aquecia, a coluna guiava, eles não paravam, porque Deus tinha um objetivo e Deus tinha pressa em concluir o objetivo que tinha com eles. Assim também é contigo. No deserto, de vez em quando eles experimentavam, assim como nós ainda, Deus nos experimenta para saber aonde que está a nossa confiança e aonde está o nosso coração. De vez em quando, num periodinho de tempo, período pequenininho, faltava água. E Deus fazia um milagre e fazia jorrar água da rocha. Todos os dias a Bíblia diz que caía do céu o maná, o alimento. E eles não tinham fome. Eles não padeciam necessidade. Protegido por Deus, o adversário não o alcançava. Sustentado por Deus que os alimentava. Mas ainda assim, não estavam satisfeitos. Algumas ocasiões, eles olhavam para dentro deles e falavam assim: está faltando alguma coisa. Não está bom do jeito que está. Você já reparou que em alguns momentos da tua vida, ainda que tu tenha anos e anos de crente, quando não está muito bem do jeito que tu pensa, quando você ora, Deus não responde. Você esquece que Ele está eternamente, pelos séculos dos séculos, dentro de você. E você começa a indagar, falando: aonde está Deus que não me ouve? Aonde está Deus que não me responde? É como se todas as tuas experiências não fossem nada. É como se você nunca tivesse vivido nada e nunca tivesse visto nada diante dos seus olhos, de um Deus poderoso que ainda faz milagre. E olha que nem merecemos. Mas quantas vezes que Deus te socorreu? Quantas vezes você foi dormir quebrado, ou deitou querendo dormir quebrado, a tua companhia era lágrima, porque o desespero estava diante de você e dentro de você, mas o teu Deus que te ama, te socorre, cuidou de você, e muitos de nós vivemos o milagre de Deus num dia seguinte. Mas quando não sai muito bem do jeito que nós queremos, nós esquecemos e começamos a reclamar. A casa que Deus deu já não é o suficiente. O casamento que você consagrou e orou a Deus pedindo para que fosse bênção, e Deus te deu e é uma bênção, para você já não é o suficiente. E nós começamos a nutrir sentimentos ruins, que nos afastam de Deus, porque a partir do momento que os meus olhos não conseguem ver graça naquilo que Deus me dá, quando os meus olhos não veem mais graça, não veem a graça de Deus naquilo que Deus faz na minha vida, eu me afasto de Deus, porque eu começo a me tornar ingrato. Alguns capítulos antes,
Eles irritaram tanto Moisés, eles perturbaram tanto Moisés, eles viram coisas extraordinárias. Eles viram o Egito ser destruído, devastado. Mas lá na terra de Gozém, onde era o espacinho dos escravos, as mãos de Deus estavam por cima. Os animais dos egípcios morreram, o deles não. Os filhos dos egípcios morreram, os deles não. As pragas consumiram as plantações, os deles não. Porque Deus faz assim na vida do crente. O ímpio pode até prosperar no período de tempo, mas já dizia Asaf, Deus falando para Asaf lá no Salmo 73, olha o fim deles. Eles podem até ser bem-sucedidos e prosperar por um período de tempo, mas logo seus pés se escorregam e eles vão. E para onde eles vão? Mas eles irritam Moisés, porque lá as águas eram amargas, para eles não estava bom. Agora um pouquinho de sede, para eles não está bom, eles irritam Moisés. Moisés desobedece a Deus. Era para ele falar para a rocha, ele bate na rocha, ele peca contra Deus. Porque os seus próprios irmãos não conseguem respeitar a posição de alguém que Deus colocou diante deles para liderar. E a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que houve sobre a face da terra. E eles conseguiram tirar Moisés do sério. E agora, mais uma vez não estando satisfeitos, eles começam a perturbar Moisés. E eles falam contra Moisés, eles falam contra Deus. E eles falam, por que que o Senhor, e por que você, Moisés, nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos o que comer, aqui nós não temos nada. Aqui nós não temos nada. Um pouco antes eles falam para Moisés, não tinha cova suficiente para sermos enterrados lá no Egito, tinha que nos trazer para o deserto para nos matar. E além do mais, Moisés, nós detestamos esse maná, nós detestamos essa comida que Deus nos dá. Mas existe um Deus de justiça, um Deus que te ama, mas é um Deus justo. É um Deus que de vez em quando percebe que você está muito acelerado e que as suas ambições estão te levando para longe dele, ele te quebra. Porque ele sabe que muitas vezes quando ele me quebra, eu volto aos pés dele. Muitas das vezes quando nós estamos embalados demais, acelerados demais, Deus nem deixa o diabo te quebrar, ele quebra. Porque ele sabe que ele vai te puxar, te atrair novamente para ele. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, ele fala bem assim, com amor eterno eu te amei, com cordas de benignidade eu te atraí. E eu percebo isso e eu entendo que de vez em quando a corda aperta. Mas é uma corda que ele descreve que é uma corda de benignidade. E às vezes essa corda aperta, sabe para quê? Para que no meu gemido eu entenda que há um Deus que me ama e que está preocupado comigo e que me quer junto a Ele. E agora os murmuradores, os insatisfeitos, eles vão ver de Deus o tratamento. E é por isso que essa palavra é atual e tem que nos despertar. Porque nós temos que ser atraídos para Ele. E Deus agora envia serpentes, as serpentes venenosas. E assim como a provisão vinha do nada, o juízo também vem do nada, e aparece serpente sobre o deserto, sobre a areia do deserto, e vai picando, mordendo os israelitas, e uma infinidade de israelitas morrem. E quando eles veem que a coisa aperta, quando eles veem que a coisa agora virou, que agora aquela arrogância de alguém que não está satisfeito com o que Deus está fazendo, mudou, quando Deus quebra, quando Deus tira do salto alto, eles entendem que não são nada, e que se Deus não os socorrer, eles vão perecer e vão morrer. Aí lembra aquela arrogância com Moisés? Aquela falta de respeito?
Eles sabem quem eles são diante de Deus, e eles sabiam que se eles clamassem, Deus não ouvia pela arrogância, pela prepotência dos seus corações, por causa das suas ambições. Eles viram para Moisés e falam: Moisés, intercede a Deus por nós, para nós não deixarmos de existir. Ora a Deus, porque a você Deus ouve. Se fosse você, Moisés, tu oraria? Os caras um pouco antes queriam era te matar. Um pouco antes, se você se levantasse para mostrar algumas verdades, eles garravam pelo teu pescoço. E agora eles estão pedindo para você orar para que eles não sejam destruídos. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Entre nós e Moisés? Moisés nasceu de novo e Moisés tem o amor de Deus dentro deles. Moisés vive aquela palavra que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Ei, Moisés não nutre rancor, Moisés não mantém no seu coração ódio, Moisés não olha para eles com sentimento contrário, Moisés continua os amando da mesma maneira. E agora Moisés entra na brecha e fala: Senhor, eles aprenderam. Eles viram que o Senhor é sério. Eles viram que com o Senhor não se brinca. Que o que o homem plantar, o homem vai colher. Já está bom, retira a praga. Aí um Deus que antevê o futuro. Um Deus que já sabe o que vai fazer. Ele fala: Moisés, faz uma réplica dessas serpentes mortais. E coloca sobre um poste. O meu juízo é reto, continuo sendo justo fazendo o que eu fizer, mas a minha graça e misericórdia ainda se estende ao homem, porque eu amo o homem. E será desta maneira que todos aqueles que forem mordidos pela serpente e conseguir olhar para a serpente que eu levantei sobre o poste, não morrerá, mas viverá. Agora você vê, eu na minha liberdade faço o que eu quero. Escolho o meu caminho, decido o que eu quero fazer. Mas quando Deus trata, para eu ser alcançado pelo livramento, eu tenho que me esforçar. Aí você pensa que eles estão no deserto e para você ter um cálculo, para tu conseguir desenhar na tua mente, era aproximadamente 3 milhões de pessoas só. Então tu vê que o acampamento era extenso, era bem grande. E a estaca que a serpente foi colocado num lugar determinado. Foi feita uma única serpente de metal. E Deus fala: se alguém for mordido e conseguir chegar a tempo e olhar para a serpente, não vai morrer. Aí você pensa, na extremidade do acampamento, alguém foi mordido por uma serpente. Mas ele tem uma palavra que Deus disse que se ele chegasse a tempo e olhasse para aquela serpente, ele não morreria. Agora ele luta contra o tempo, ele luta contra a dor, ele luta contra o efeito do veneno que está percorrendo o teu corpo, ele luta com o obstáculo do caminho, ele luta porque tem milhares de pessoas na sua frente, mas ele não quer morrer e ele faz força para chegar e olhar para a serpente. Ei, hoje já não tem mais a serpente que Deus enviou para matar os israelitas, mas continua existindo alguma coisa, algo aqui na terra, entre nós, que continua tendo efeito mortal contra o homem. E se o homem não conseguir correr a ponto de olhar para Jesus, ele vai morrer. É o pecado que nós cometemos, que muitas das vezes a gente acha que não tem importância. É o pecado que nós ignoramos por virmos ao culto, por cantarmos louvores, por darmos o nosso dízimo, acharmos que não tem efeito destrutivo. Deixa eu falar para você, o teu Deus é santo, o Deus desta igreja é santo, o Deus que é chamado de Rei
Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é santo. Ele não vai receber uma adoração de qualquer maneira. A Bíblia fala que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então não adianta nós virmos à igreja de vez em quando e acharmos que vamos viver de qualquer maneira, que isso vai nos garantir a vida eterna. Não vai. Ontem estávamos em FAF e estávamos falando isso. Há um chamado de Deus para nós sermos santos, porque Ele é santo. Mas nós queremos o benefício de filho de Deus, mas viver uma conduta mundana. Viver como ímpio, viver de qualquer maneira, viver do nosso jeito, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas cobiças, com as nossas ambições. Porque nós achamos que nós viemos aqui para prosperar. E achamos que Deus é conosco, porque Ele falou que Ele é Deus conosco. Mas achamos que nós temos a aprovação de Deus fazendo o que nós quisermos fazer da nossa vida. Aí ontem eu usei um exemplo. Um dia eu estava dando um suporte para os jovens. E eu escutei os jovens conversando, e era palavrão em cima de palavrão. Aí eu comentei com o pastor e falei assim: pastor, eu fiquei chateado, fiquei triste, e nós devemos tratar isso. Os jovens falando muitos palavrões. Aí ele falou assim: porque eles estão aqui e a cultura permite que fale palavrão, alguns palavrões que para eles não é palavrão, para nós é palavrão. Aí ele usou uma frase que nunca mais esqueço na minha vida: a tua cultura não é de Portugal. A tua cultura não é do Brasil, a tua cultura é do céu, então você tem que ser santo. O mundo pode falar que pode, mas se Deus fala que não, você não pode. Ei, se a tua conduta como crente reflete o mundo, se os seus sentimentos refletem o mundo, pense o que tem acontecido, porque desta maneira alguém te picou, e se você não correr para Cristo, você vai morrer. Homens que acham que pode estar na igreja tendo várias mulheres, você foi picado. Se não se arrepender e não correr para Cristo, você vai morrer. Mulheres que já não amam mais o seu marido por causa de comportamentos. Ei, ninguém é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Nós não buscamos conversar, nós não buscamos orar para que Deus trabalhe. Simplesmente nós deixamos de gostar e começamos a odiar. Não temos mais o apreço, não temos mais o carinho. Para você é melhor que fique na rua do que esteja dentro do lar. E você faz questão de fazer a vida do teu marido, você faz questão de fazer a vida da tua esposa um inferno, a teu bel prazer. Você peca. E você foi picado. E se não correr para Cristo, você vai morrer. Aí agora a praga cessa, a vida continua, passa algumas centenas de anos, e essa mesma estátua, essa mesma imagem que foi levantada para dar livramento de morte, ela vai ser idolatrada, ela vai ser venerada, e Israel se curva diante dela. No capítulo 18 do segundo livro dos reis de Israel, a Bíblia diz que o rei Ezequias, quando assume seu reinado com 25 anos, a primeira coisa que ele faz é mandar destruir, porque um dia essa imagem serviu para livramento, mas agora serve para idolatria e afastá-los de Deus. E muitas das vezes Deus envia um socorro para nós. Deus atende a nossa oração e concede aquilo que nós queríamos. E nós amamos mais a criação do que o Criador. Nós idolatramos um casamento, idolatramos um carro, idolatramos uma casa. E aquilo está roubando o lugar de Deus na nossa vida. Cuidado, para que aquilo que um dia foi bênção na sua vida não se torne uma maldição, fazendo você se tornar um idólatra, afastando-te de Deus. E o tempo passa, agora no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus conversando com Nicodemos,
Ele vai falar dele mesmo. E ele vai falar bem assim: ei, e é necessário que o Filho de Deus seja levantado sobre a terra, para que todos aqueles que nele crê não deixem de existir, mas tenham vida. Capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Jesus agora vai remeter o pensamento e vai remeter algo que Deus fez para dar vida e garantir vida aos israelitas. E ele vai falar: ei, aquilo não era o caminho, aquilo era uma provisão momentânea, aquilo era um socorro imediato, mas o socorro definitivo está em mim, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra, para que o homem não deixe de existir. Aí no verso 16 ele fala: porque eu, Deus, amei o mundo de tal maneira que enviei seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ei, deixa eu falar para você, o amor de Deus é grande demais, o amor de Deus é inigualável, o amor de Deus não se explica, mas o que importa é que Deus enviou Jesus por te amar, para morrer no teu lugar, para você não ter que experimentar o inferno. E agora, na semelhança do que acontece lá, que Deus fala para Moisés fazer a serpente de metal, colocar num poste e num lugar alto para que eles olhassem. Jesus fala que da mesma maneira, coloque num lugar alto, para que o homem não olhe assim, porque quando nós olhamos assim, nós fazemos o julgamento segundo o entendimento do homem, segundo o nosso entendimento. Mas agora Deus fala: coloca num lugar alto, para que quando ele olhar, ele se lembre lá do que está escrito em Salmo 121, de onde me virá o socorro? De onde virá o socorro? Elevo meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro continua vindo do Senhor. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro não vem do meu dinheiro. O meu socorro não vem da minha habilidade, do meu dom, do meu talento. O meu socorro continua vindo do Senhor. Aí agora no capítulo 12, no versículo 32 do livro de João, ele fala: mas quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ei, Jesus Cristo foi levantado da terra, Jesus Cristo foi colocado sob o madeiro, para que o homem olhasse para ele e entendessem: ei, eu fui picado pelo pecado, o pecado tem por salário a morte. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu preciso do antídoto, e Cristo disse que Ele é o antídoto. Ele disse que Ele me atrairia a Ele, se eu cresce no seu sacrifício. Jesus fala: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Uma coisa é certa: nós pecamos contra Deus. Uma coisa é certa: o tempo de igreja não garante uma vida sem pecado. A tua crença, seja no que for, não garante a ti a vida eterna. Aquilo que você tem depositado tua confiança, se não for Cristo, não te garante a vida eterna. E hoje Cristo, numa cruz, Ele te chama e te faz o convite: olhe para mim, olhai para mim para que sejam salvos, olhai para mim para que sejam curados, olhai para mim para que sejam libertos. O nosso Cristo não está mais na cruz. O nosso Cristo morreu, mas ressuscitou, vivo está. Agora Ele está à destra de Deus e Ele continua fazendo o chamado: olhai para mim para que sejam salvos. Nós temos um problema muito grande, que nós só queremos do nosso jeito. Mas deixa Deus te tratar, porque é melhor Deus te tratar do que você morrer. Deixa Deus trabalhar contigo. Deixa Deus trabalhar em você. O tempo passa e às vezes nós perdemos a esperança, ou nós já nos acomodamos e achamos que é o suficiente, achamos que já está bom. Para nós que somos servos do Senhor, que nos acostumamos a viver uma vida somente de vir ao culto,
Deus tem coisas maiores para fazer através da tua vida. Na tua vida é uma consequência de um Deus que é soberano e faz o que quer. Mas você tem que refletir a vontade de um Deus que através de você quer encaminhar outras pessoas a ser atraído a Cristo. Não esteja satisfeito em somente vir ao culto. Manifeste que Cristo é vivo dentro de você e que você ame o teu próximo. E seja um instrumento de Deus para que outros que foram picados pelo pecado não morram, mas sejam atraídos a Cristo e tenham vida. E quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Que Cristo, pelo teu grande poder e grande amor, te atraia para Ele, para que você tenha vida. Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo.